Estou em um cenário novo? Mais ou menos. Provisoriamente, alguns dos próximos vídeos vão ser nesse nosso, entre aspas, novo cenário. O fundo está branco, aqui atrás não temos a habitual janela que vocês estão acostumados. Na verdade tem uma janela, só que não dá pra ver porque está completamente estourado. E eu tô achando legal esse fundo branco, dá um tchan diferente aqui para o canal. Deixe nos comentários se você gostou desse novo cenário, desse cenário temporário, porque o seu comentário ele ajuda demais com o fortalecimento do canal. É uma força que você dá para o canal muito grande também quando você compartilha, quando você se inscreve. Se você não for um inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão. E também deixe o seu like, porque o like ajuda também muito aqui o nosso canal. E recentemente eu vi um vídeo do Eduardo Moreira, salvo me engano o vídeo foi ao ar ontem, vou deixar o link aqui na descrição. Eu achei o vídeo muito pertinente e gostaria de fazer a minha reflexão complementando alguns pontos do Eduardo Moreira, se ele me der licença, eu tenho certeza que ele vai dar, eu não conheço, então não importa, e a respeito da parte neoliberal, a respeito do neoliberalismo e como ele principalmente influencia nos governos dos países. E o Eduardo Moreira ele fala que é um equívoco, uma grande estupidez nas palavras deles, acreditar que gestores públicos, no caso pessoas do executivo, que ocupam cargos no executivo, prefeitos, governadores e presidente, tenham que agir da mesma forma como um gestor de uma empresa privada. Isso é uma grande estupidez porque são coisas completamente diferentes. E na nossa visão neoliberal, nessa nossa doutrina ou ideologia neoliberal, nós precisamos, essa visão equivocada na direita, de que nós precisamos colocar em cargos públicos grandes gestores, porque se eles sabem administrar empresas, eles vão saber administrar também a coisa pública. Isso é um completo de um equívoco, eu concordo completamente com o Eduardo Moreira. Isso porque nós já estamos falando há um certo tempo aqui no canal que empresa pública e empresa privada e governo são coisas completamente diferentes. Eu até uso a metáfora de cachorro e gato, animais domésticos. Cachorro e gato são animais domésticos, mas não espere de um cachorro um comportamento que você tem no gato e vice-versa. Porque mesmo ambos sendo animais domésticos, eles são completamente diferentes. Então mesmo empresas privadas, empresas públicas e governos tendo dinheiro, serem organizações, envolverem funcionários, envolverem clientes, elas são coisas completamente diferentes. E o próprio Eduardo Moreira ele frisa muito bem. A empresa privada, o objetivo dela é gerar lucro, mas o Estado, a empresa pública, é o bem-estar das pessoas. É o bem-estar da sua comunidade. E você não pode gerir um país da mesma forma como você gera uma empresa privada. Porque na empresa privada, aquele funcionário que já não te serve mais, ele é descartado, ou seja, ele é demitido. E um governante, ele não pode expulsar as pessoas do país. Porque um governo, ele tem que governar para todos e de modo igualitário. Esse é o contrato social que o Rousseau fala, que é estabelecido entre a população e o soberano. Um contrato social é aquele contrato informal que nós assinamos sem assinar, mas que é estabelecido entre a sociedade, entre o soberano e entre o Estado no momento em que nós nascemos. E é a função do soberano tratar todas as pessoas de modo igualitário e principalmente governar baseado no bem comum e nos interesses comuns que a população tem, respeitando os limites das convenções sociais, que no caso aqui no Brasil são as leis. Então não pode, um governo ele não pode em hipótese alguma descartar aqueles que são os seus filhos, ou seja, a sua população. E é muito típico de governos autoritários ter uma postura de gestão da mesma forma que grandes empresários, que presidentes de empresas privadas. Porque o presidente de uma empresa, um gestor de uma empresa privada, quando aquele funcionário já não serve mais, ele é descartado. E isso ocorre em governos autoritários. Quando um cidadão ele não é bem visto, ele é indesejado, ele é expulso, ele é posto no exílio. E isso não pode ser feito. Como eu falei, existe o contrato social. O que eu gostaria de reforçar a ideia do Eduardo Moreira e complementar o vídeo do Eduardo Moreira é trazer por que o neoliberalismo força esse tipo de percepção, força esse tipo de ideologia, esse tipo de análise ou esse tipo de senso comum com base na população. Para que a população sempre acabe escolhendo ou optando ou tendo uma intenção de achar, de acreditar que pessoas que vieram de empresas vão ser melhores gestores públicos, mas eles não vão ser. E qual que é a grande questão do neoliberalismo?
As empresas, hoje, no mundo neoliberal, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, elas se transformaram, na verdade, em grandes tentáculos. Elas têm grandes tentáculos espalhados por diversos setores do planeta. A globalização também provocou uma transnacionalização das empresas. Ou seja, as empresas elas têm a sede em um determinado país, mas possuem unidades de negócios espalhadas por vários outros países. E isso garante a essas empresas um poder de influência muito grande, não só no país que elas têm a sede, mas em vários outros países. E essas empresas elas estão também sob domínio dos grandes grupos, dos grandes bancos, dos grandes grupos financeiros. Porque esses grandes grupos financeiros são acionistas dessas empresas. Então esses grandes grupos financeiros acabam dominando praticamente todas as empresas, ou pelo menos todas as grandes empresas, fazendo com que, mudando o foco do capitalismo de um capitalismo produtivo, um capitalismo que produz, por exemplo, televisores, salgadinhos, para um capitalismo que está única e exclusivamente preocupado com o lucro. Por que há uma grande preocupação do lucro no capitalismo financeiro e no mundo neoliberal? Porque como essas empresas elas estão tão grandes e tão tentaculares, é muito difícil eu escolher outro tipo de indicador que não financeiro para saber como está a minha empresa. Porque se eu for utilizar um indicador de impacto ambiental, por exemplo, como que eu vou avaliar o impacto ambiental das minhas empresas, das minhas unidades de negócio, sendo que cada país possui leis ambientais diferentes? Isso é muito custoso, isso é muito trabalhoso, mas eu consigo facilmente avaliar o lucro de cada uma das minhas unidades. Então há um aumento da importância do desempenho financeiro das organizações. E outra coisa, os grandes bancos, os grandes grupos financeiros que têm essa influência nas grandes empresas, acabam também indiretamente influenciando os países, os governos dos países. Agora você já não precisa mais fazer lobbies para que uma lei, para que uma empresa venha para um país. Você pode simplesmente alterar as próprias legislações. Por exemplo, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada da bala. Essas bancadas elas também estão influenciadas, também são influenciadas pelo capital financeiro, pelos grandes grupos financeiros. E é claro que não é nem necessário você pagar um deputado para ele mudar a sua lei. Só do fato de ter um ruralista ali, de ser um representante da bancada do boi, um representante do agronegócio, ele vai estar inserido nesse contexto das grandes financeiras que influenciam ali o agronegócio. Então há essa influência de um modo indireto, mas pelo contexto, para que as leis sejam mudadas. Outra coisa, esses grandes grupos, eles forçam os governos a reduzirem os seus custos para continuar a investir, melhor dizendo, a pagar os juros da dívida. Porque é muito mais interessante ou é muito menos impopular para um governo contrair dívidas do que aumentar impostos. Então, se eu estou precisando aumentar a minha receita, eu não vou aumentar imposto, porque isso é impopular. Eu vou aumentar a minha dívida. E aí eu aumento a minha dívida e a minha independência com o sistema financeiro global. E é claro que esse sistema financeiro vai influenciar cada vez mais os governos a reduzirem os seus custos, a reduzirem os seus dispêndios com a sociedade, para que possam ser pagos os juros das dívidas que eles têm com os grandes grupos financeiros. Então essa é uma dinâmica do capital financeiro, essa é a dinâmica do neoliberalismo. As empresas cada vez mais transnacionais, o capitalismo financeiro cada vez mais em posse dessas empresas, influenciando essas empresas, e essas empresas influenciando os governos com os seus tentáculos espalhados em vários países do mundo. E cada vez mais que uma empresa é dominada pelo capitalismo financeiro, os grandes grupos, eles aumentam a sua influência entre os governos. E os governos, eles estão de mãos atadas, eles estão amarrados, porque o poder de influência deles é muito menor quando você compara com esse poderio, esse enorme poderio financeiro dos grandes grupos financeiros. Ou desse grande poderio de influência dos grandes grupos financeiros. Então eu gostaria de complementar essa análise do Eduardo Moreira, trazendo esse ponto de vista do neoliberalismo, trazendo esse ponto de vista da influência dos grandes grupos financeiros que eles têm nos governos. Porque é uma influência global, é uma influência internacional muito poderosa e eles acabam forçando esse tipo de ideologia, redução de custos, redução do dispêndio,
com programas sociais, como no caso nós tivemos no Brasil. Por que nós fizemos a reforma da Previdência? Para economizar e investir em outros projetos sociais? Não. Investir em outras ações sociais? Em projetos, em políticas que visam reduzir a desigualdade? Não. Nós cortamos custos previdenciários para pagar os juros da dívida. E quem articulou tudo isso? O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que é justamente um arauto do capitalismo financeiro, um arauto neoliberal presente no governo Bolsonaro. Eu espero que vocês vejam o vídeo do Eduardo Moreira, o link vai estar aqui na descrição. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque esse é um assunto muito importante para que você possa entender essa dinâmica de influência do neoliberalismo e principalmente dos grandes bancos, dos grandes grupos financeiros internacionais. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, porque é um vídeo essencial, é um vídeo muito importante. E também me siga no Twitter, é @profleoficial.